Boa noite a todos e a todas, e aos nossos irmãos encarnados e desencarnados que também se fazem presente hoje. É extremamente importante a presença de vocês aqui na nossa casa, a gente fica muito feliz. Eu vou ser bastante breve, da nossa agenda, ela já foi passada aqui pelo retroprojetor. Nós não temos nenhuma mudança para informar, então continua às segundas e terças-feiras a partir das 19 horas. Eu só vou fortalecer aqui que o nosso centro, além da gente trabalhar às segundas e terças, nós fazemos uma parte social também, com arrecadação de alimentos não perecíveis. A gente faz chegar a algumas famílias necessitadas desses alimentos. Então, constantemente a gente está solicitando para aqueles que puderem, quando vir ao centro, se possível, trazer algum. Geralmente a gente precisa bastante, sempre que eles pedem, é leite para as crianças e o básico, arroz, feijão, macarrão, nada muito sofisticado. Porque a gente não pede uma cesta básica completa, que dentro dela vem muita coisa que não se usa. Ou a doação em dinheiro, colocar na caixinha, só que especificado que é para a cesta básica. Nós temos um caixinha ali que a gente arrecada alguns valores, que é para a própria manutenção do nosso centro. Como a gente não tem mensalidade, não tem renda, temos algumas despesas fixas. Hoje, falando com a nossa financeira, graças a Deus, depois de 10 anos, só faltam 8 parcelas para a gente quitar o nosso centro espírita. Depois de 10 anos, foi com bastante trabalho que a gente chega nesse resultado sem nunca ter atrasado uma parcela, mesmo na época da pandemia. Então, Deus provém quando a gente precisa. Deus, na época da pandemia, às vezes estava em 1, 2, 3 pessoas aqui, mas chegava no dia da parcela, tinha um dinheirinho para a gente pagar. Então, faltam mais 8 e a gente já tem, pode dizer que o centro espírita é nosso. Então, eu muito feliz, hoje fiquei feliz com essa notícia. Então, hoje, para que a gente possa... temos mais um recado. Nós estamos no trabalho aí para a construção do nosso bazar definitivo aqui no fundo. A gente está vendo aí também uma arrecadação, quem puder, vamos postar, colocar ali na frente uma lista de materiais que a gente está precisando. De repente nós vamos estar fazendo uma conta numa dessas empresas que vendem materiais de construção, talvez no Realezo. Vamos deixar um caixinha ali para aqueles que puderem colaborar lá com um saco de cimento, uma areia, uma pedra, que a gente tem vontade de concluir isso para desocupar essa sala que a gente usa como depósito. E a gente tem intenção de montar mais estrutura, aumentar, melhorar a estrutura do próprio centro para o uso de todos. Então esses são os nossos recados. Agora eu peço a todos que acalmem seus corações, suas mentes, elevamos nossos pensamentos a todos os nossos irmãos necessitados, tanto os encarnados como os desencarnados, às pessoas que a gente mencionou e colocou nos livros de encarnados e desencarnados para as visitações, para que toda essa nossa prece chegue a essas pessoas que necessitam. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Na sequência, nossa irmã Maria Salete vai fazer a leitura do mais um capítulo, Vinha de Luz. Boa noite a todos. Hoje, então, nós vamos estar lendo o capítulo 11 do livro Vinha de Luz, do Chico Xavier, que diz assim: não confundas, porque a escritura de todo aquele que nele crer não será confundido. Paulo, Romanos 10, capítulo 10, versículo 11. Em todos os círculos do cristianismo há formas diversas
quanto à crença individual. Há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de confiança. Reformistas evangélicos que se limitam à fórmula verbal e espiritual e concentram todas as expressões da fé na organização mediúnica. É natural, portanto, a colheita de desilusões. Em todos os lugares há sacerdotes que não satisfazem, fórmulas verbalistas que não atendem e médiuns que não solucionam todas as necessidades. Além disso, temos a considerar que toda crença cega, distante do Cristo, pode redundar em séria perturbação. Quase sempre os devotos não pedem algo mais que a satisfação egoística do culto comum, no sentimento rudimentar de religiosidade, e daí os desastres do coração. O discípulo sincero, em todas as circunstâncias, probabilidade de falência na colaboração humana, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana e por isso coloca o ensino de Jesus acima de tudo. O mestre não veio ao mundo operar a exaltação do egoísmo individual e, sim, traçar um roteiro definitivo às criaturas, instituindo trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. Lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus, em que objeto centraliza a sua crença, meu amigo. Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo para não sermos confundidos. Então, esse é o textinho. Eu preparei uma partezinha explicando, né? Então, o que é explicado? Ele fala sobre as diferentes formas de crença dentro do cristianismo, mostrando que muitas pessoas acabam confundindo fé verdadeira com apego a formas, a rituais ou às pessoas. Emmanuel explica que há quem coloque sua confiança apenas em padres, pastores ou médiuns, esquecendo que a verdadeira fé deve estar centrada em Jesus Cristo. A crença cega, sem compreensão e sem vivência do Evangelho, pode levar a perturbação e desilusões, porque se apoia em algo externo e passageiro. O verdadeiro discípulo entende que a fé não deve servir ao egoísmo ou à busca de benefícios pessoais, mas sim à transformação interior ao serviço do bem. Jesus diz o texto, não veio para exaltar o ego, mas para ensinar um caminho de amor, humildade e trabalho útil. Então, essa era a nossa mensagem hoje. Muito obrigada pela atenção e paz e luz a todos. Agora, o Roberto com a segunda parte dos nossos trabalhos. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Mais uma noite, pela misericórdia do Pai, aqui estamos reunidos, cada um no propósito, em busca do lenitivo, de uma palavra de consolo, de fé, de esperança. Momentos em que cada um de nós estamos passando por aflições, dificuldades, e muitos estão chamando a prova para ver realmente até onde vai a nossa fé, através das dificuldades familiares, de filhos, esposos, pessoas doentes em nossos lares, amigos. Tudo isso vem de encontro realmente aos testes da vida que cada um de nós passamos, para ver se realmente o Evangelho de Jesus, os seus exemplos estão realmente calando fundo em nossos corações,
E se nós realmente, tudo aquilo que nós estudamos, que temos conhecimento, nós estamos aproveitando para nós estamos fazendo a nossa reforma íntima. Porque a gente ler, entender, compreender e querer pegar para o próximo é uma coisa. Mas a gente se esquece que o fundamental, quando você está estudando, quando você está fazendo alguma lição, compartilhando com seus amigos, com aqueles que estão juntos, a primeira lição é para nós que estamos passando o Evangelho de Jesus, as suas mensagens. Então daí que vem, que às vezes a gente vem aqui no culto, pessoas fazem uma boa palestra, com palavras bonitas, decora os textos, sabe, decora o salteado do Evangelho, o livro dos médiuns, sabe, o livro dos Espíritos, a pergunta tal, a resposta tal, tem um grande conhecimento intelectual, mas, numa grande maioria das vezes, ele tem esse conhecimento intelectual, mas moralmente, ele muito pouco faz para a sua reforma íntima, porque muitas vezes nos julgamos conhecedores do Evangelho do Mestre Jesus, com essas decorebas, decorando tudo, sabendo tudo da doutrina, e a gente deixa se envolver pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, e muitas vezes não nos apercebemos que nós estamos completamente envolvidos no nosso ego do conhecimento, e principalmente quando nós chegamos nesse patamar em que nós, com o nosso conhecimento, e temos a vaidade exaltada, a gente esquece completamente de aplicar tudo aquilo que nós temos conhecimento para a nossa reforma íntima, para nos tornarmos humildes, para lembrarmos que aquele conhecimento que Jesus disse é como se disse, não colocar a candeia sobre o quê? Quer dizer, colocar a candeia num móvel aonde quem entra, essa luz vai iluminar todos. Essa luz, a candeia que Jesus diz, é o conhecimento, é o Evangelho. É você levar esse Evangelho, esse conhecimento, à luz de todos aqueles que não o conheçam, que não conhecem. Mas lembrando sempre que o primeiro, toda e qualquer mensagem ensina, primeiro é para você. É para você fazer a sua reforma íntima. Então, quando nós estamos passando por aflições, por dificuldades, por mágoas, nós devemos aí aumentar mais a nossa fé, a nossa confiança nos ensinamentos de Jesus. Nós devemos cada vez mais pegar firmes na mão do Mestre Jesus e procurar seguir avante, porque nós sabemos que a verdadeira vida, a vida real, é a vida do Espírito. Ela é a verdadeira vida real, da onde nós viemos e para onde todos nós um dia vamos voltar. Todos nós temos a nosso horário de chegada e a nossa data de partida. Todos têm o seu dia. Então, vamos aproveitar essa presente reencarnação em que nós estamos aqui. Vamos estudar o Evangelho de Jesus. Vamos procurar colocar em prática a caridade, a humildade. Vamos fazer a nossa reforma íntima. Vamos nos encher de mais paciência, de mais fé, de mais coragem. Vamos acreditar, porque nós não estamos sozinhos. E quando nós passamos pelas dificuldades, pelas aflições, nos nossos lares, com nossos filhos, entes queridos, conhecidos, toda e qualquer dificuldade e aflições que nós passamos, numa grande soma das vezes, são as consequências da nossa plantação. Porque Jesus nos disse que a planta é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, todos nós plantamos alguma coisa. E hoje, no momento atual, no presente, nós estamos colhendo justamente aquilo que nós plantamos no passado. Cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas consequências, mas ninguém está sendo injustiçado,
ninguém está sofrendo sem merecer, ninguém está passando por dificuldades que são todas inerentes à nossa evolução espiritual. É o cadinho do amargo, das amarguras que nós passamos. E quando nós, que temos a felicidade do conhecimento da doutrina espírita, que temos a felicidade de sabermos que a vida é só uma, nós só temos uma vida. Essa vida é única porque nós somos espíritos imortais. Nós temos sim reencarnação, desencarnação, mas uma vida, porque nós não morremos. Nós renascemos, desencarnamos, reencarnamos, mas só temos uma vida. Nós temos nossos ciclos de reencarnação, desencarnação. Então nós somos espíritos imortais. Eternos não, porque eternos é só Deus, o nosso Criador. Mas nós somos espíritos imortais, criados para evoluirmos, criados para um dia habitarmos mundos melhores, evoluídos, aonde, quem sabe um dia vamos chegar já ao lado desses espíritos iluminados. Como nós somos espíritos imortais, nós temos toda a nossa vida pela frente, porque ela é única, é uma só. E muitas vezes nós confundimos. Na vida anterior, não é vida anterior, não, nós temos vida uma só. A partir do momento que o Pai nos criou simples e ignorantes, uma centelha divina, nós viemos evoluindo, passando por todos os reinos, até chegarmos aonde nós estamos hoje. Nós temos sim várias reencarnações e desencarnações, mas a vida é uma só. Então devemos sim procurar aguentar esses baques que nós estamos passando, essas dificuldades que nós estamos passando, sem perder a fé e sem perder a esperança. E nós devemos sim prosseguir em frente. Como diz aqui numa mensagem do José Carlos de Luca, do livro Cura e Libertação, e nos diz: você é quem decide o que vai ser eterno em você, no seu coração. Deus nos dá o dom de eternizar em nós o que vale a pena, esquecer definitivamente aquilo que não vale. As mágoas nos fazem adoecer, daí porque devemos interpretar quem nos ofende como doente, e se respondemos à ofensa, guardamos conosco a lata de lixo que nos foi jogada. É justamente quando nós somos ofendidos, quando as pessoas nos desacatam, nos humilham, fazem mais coisas, deixa ela com o seu lixo, deixa ela com as suas vibrações negativas, deixamos de lado, porque aquilo lá é dele. Não vamos entrar na sintonia, não vamos entrar na mesma faixa vibratória que esses nossos irmãos estão, porque a partir do momento que você entrar na mesma faixa vibratória, na sintonia, você vai adquirir todo esse lixo para o seu perispírito, essas energias negativas. O ensinamento do Cristo é uma verdadeira terapia mental. Chico Xavier, em Lições de Sabedoria, na visão de Chico Xavier, a mágoa poderia ser equiparada a uma doença transmitida pela bactéria da ofensa que se desenvolve em nosso organismo quando nós não a combatamos com o perdão. Quando seguramos a essência em nosso mundo interior, quando ficamos ruminando na mente as palavras que nos machucam, e muitas vezes até partimos para o revide, mergulhando em uma lata de lixo energético, com todas as consequências negativas que tal conduta implica, sendo a principal delas a erupção de muitas enfermidades. Não podemos controlar o que os outros dizem a nosso respeito, tampouco as atitudes que têm para conosco, mas temos o controle e a responsabilidade sobre a maneira de como iremos reagir a tudo isso. A mágoa não é a única possibilidade que se tem diante da ofensa. Usando uma linguagem figurada, Jesus propõe:
Se alguém bater em nossa face, possamos também oferecer a outra. Quando Jesus pede para fazermos assim, na verdade, ele está ensinando a não agir da mesma forma que o agressor, não revidando a ofensa, não devolvendo a agressão. Jesus está mostrando que temos outra opção além do revide. Se devolvermos a ofensa, estaremos nos nivelando a quem nos agrediu, e assim ficaremos com a lata de lixo que nos foi jogada. A agressividade é um mal que faz mal a quem pratica. Revidar o mal com o bem é a melhor defesa para a nossa paz. Muitas vezes, os nossos problemas decorrem do excesso de lixo emocional que temos guardado ao longo da vida. Precisamos fazer uma grande faxina em nossa mente e jogar fora todos os detritos acumulados, informantes de mágoa e culpa. O médium Chico Xavier afirmava que o perdão é terapêutico, porque cicatriza as feridas emocionais causadas pelas pedradas da ofensa. Não perdoar é segurar o mal dentro de si, dando oportunidade para que surjam em nossas vidas moléstias, perturbações espirituais, dificuldades financeiras, agressões acidentais, problemas amorosos e que surgem também perturbações espirituais. E não perdoar é assumir para si a lei da vingança como consequente retorno a nós mesmos de todo o mal que houver saído do nosso pensamento, nossas palavras e atitudes. Quando nós revidamos o mal, a ofensa, todo aquele mal, aquela energia que você vai impregnar, essas energias negativas que você vai vibrar, sintonizar com aquela pessoa, tudo aqueles dardos mental de energéticos que você manda, o primeiro que recebe esses dardos mentais de energia negativa é quem emite, é a lei do retorno. Só que ele bate e volta em nós com o dobro da força que você emitiu para aquela pessoa. Então as consequências realmente vêm em nós. Então por isso que nós devemos ter cuidados com os nossos pensamentos, palavras, atitudes e ações. Vamos nos lembrar de que seremos julgados pela mesma lei que julgamos os outros, conforme ensinou Jesus. Perdoar é obter para si mesmo perdão. Perdoar é abrir mão da mágoa e deixar de ser vítima. Perdoar é não permitir que a nossa vida seja controlada pelos outros. Perdoar é reconhecer que a pessoa que nos ofendeu também está magoada e está doente. Perdoar é obrigar-se num poderoso esconderijo contra a maldade alheia. Perdoar é trazer saúde para o corpo e paz para o espírito. Perdoar é tirar todos os nós que amarram a nossa vida. Perdoar é um presente que se oferece primeiramente a si mesmo. É um banho gostoso que tomamos quando nos sentimos sujos e deitar numa cama macia e confortável depois de anos dormindo no chão. Perdoar é o caminho mais seguro para quem deseja voltar a ser feliz, quem deseja a sua cura. Perdoar é libertação para a sua vida. Precisamos fazer do perdão uma prática diária e permanente em nossa vida. Vamos fazer um exercício mental que nos auxilia a retirar do nosso coração e espírito toda a mágoa, ódio, ciúme, raiva, tristeza e melancolia. Vamos fazer isso, meus irmãos, agora, nesse instante. Nossos irmãos estão nos seus lares se preparando para o nosso atendimento de cirurgias espirituais à distância, onde a equipe médica, o Dr. Bezerra de Menezes, o Dr. Fritz, já se encontra a postos. E vamos então fazer esse exercício agora, nós todos.
Vamos fazer esse exercício mental que vai ajudar a retirar do nosso coração e espírito toda mágoa, todo ódio, ciúme, raiva, tristeza, melancolia, para que possamos nos sentir melhor e em condições de recebermos essas energias de cura que vem de Deus e vem de Jesus. Vamos começar assim. Vamos imaginar todas as nossas mágoas como balões que estão presos ao nosso corpo. Tudo que temos que fazer é perdoar e retirar os nós que prendem esses balões no seu corpo e soltá-las no ar. Então, imaginando que as mágoas estão todas cheias nesses balões, amarrados em nosso corpo. E nós vamos perdoar. Então, nós vamos retirar esses nós dos balões que estão prendendo em nosso corpo e vamos imaginar soltando no ar. Vamos visualizar fortemente os balões subindo na altura até desaparecerem completo da nossa visão e da nossa vida. Fazemos isso com imensa vontade de querer desligar definitivamente do mal que entrou em sua vida. Façamos esse exercício sentindo Jesus a seu lado nesse instante, ajudando a soltar os balões cheios de mágoas e levá-los para bem longe da sua vida. Perdoar, isso nos volta a liberar de algo que nos amarra ao sofrimento. Deixar o que nos machuca, mas é preciso querermos desligarmos dessas mágoas, de tudo que nos machuca. Porque muitos preferem segurar a mágoa ou a culpa para punirem aqueles que consideram ou flagelarem em si com o próprio sofrimento, comparando essa atitude como um verdadeiro suicídio. Quem não perdoa ao próximo ou a si mesmo está se matando aos poucos. A doutora Robb, terapeuta americana, aponta em seu livro Pesquisas Científicas que identificaram como característica psicológica a chave das pessoas com tendência ao câncer, uma inclinação a guardar ressentimentos, mágoas. É uma marca da incapacidade de perdoar. Chico Xavier, ao afirmar que as mágoas nos fazem adoecer, é que o perdão é a verdadeira terapia mental, pois tira a mente o lixo que pode cair em nosso corpo. O perdão é, sim, o mais eficiente remédio para a cura e libertação dos nossos males. Mas a decisão de tomar o remédio é de cada um de nós. Estaremos torcendo para que você solte o quanto antes os balões que estão impedindo a sua felicidade. Então, que nós possamos, nesse instante, nossos queridos irmãos lá nos seus lares, com a sua garrafa d'água ao lado, já preparados, num local tranquilo, aonde não tem interrupção. E nesse instante, nossos irmãos nos seus lares, nossos queridos irmãos aqui presentes, nossos queridos irmãos desencarnados, oriundos do Hospital Esperança, que está na egrégora da nossa casa, uma grande infinidade de espíritos enfermos e necessitados que aqui comparecem, em busca do lenitivo e do amparo. Então nós vamos nesse instante fechar nossos olhos, vamos continuar nessa mentalização com Jesus, já preparados, com o nosso coração radiante de alegria e de fé, já sentindo essas energias benéficas, energias de cura, de paz, de conforto que nos envolvem nesse instante. Vamos abraçar o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos abraçar a nossa querida Mãe Santíssima Maria. E vamos nos envolver nesses fluidos salutares que nesse instante começa a jorrar sobre cada um de nós aqui presente, encarnados, desencarnados, os nossos irmãos nos seus lares. E esses fluidos benfazejos de cura, de amparo,
que nos traz consolação, que nos ensina a perdoar quantas vezes forem necessária. Como disse Jesus, amai ao próximo como a si mesmo. E nesse instante, Senhor Jesus, nós rogamos a Tua misericórdia divina, a equipe médica de Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, e essa imensa equipe de cirurgiões espirituais, que já adentram nos lares dos nossos irmãos, que já estão ao lado de cada um daqueles irmãos que deixaram os seus nomes nos nossos cadernos de vibrações, de intenções, encarnados e desencarnados. Aqueles nossos irmãos que se encontram em tratamento nos nossos trabalhos de cirurgias espirituais presenciais. Aqueles nossos irmãos que dizem, orem por mim. Aqueles nossos irmãos que nesse instante, cada um de nós vamos pensar naquele irmão, naquele filho, naquele pai, naquela mãe que está em sofrimento, aqueles que estão passando por prova muito grande da doença, do câncer, aqueles que estão passando pelas provas dos vícios, do tóxicos, esses irmãos que estão passando, Senhor Jesus, pela dependência química, pelos seus pais, seus familiares, que também sofrem junto com aquele ente querido, para que Jesus fortaleça os nossos irmãos, fortaleça essas mães que choram lágrimas de dor e sofrimento por ver uma situação tão difícil, ao ver aquela pessoa qual amamos, que criamos com tanto desvelo e amor, se embrear no caminho do erro, da droga, do vício e das dificuldades tão grandes pelo qual estão passando. É uma prova muito grande, meus irmãos. Essa prova é grande demais, porque ela é difícil. É uma prova que já vem de reencarnações passadas e que muitas vezes nossos irmãos já falharam, que apesar de toda a preparação, de tudo aquilo que receberam assistência na parte espiritual para a reencarnação, não conseguiram vivenciar do vício e retornaram novamente, sendo induzidos pelas mentes trevosas de irmãos desencarnados, viciados nas drogas, muitos dos quais desencarnaram por overdoses, que envolve esses irmãos que já têm a tendência, fazendo com que os mesmos possam embrear pelo caminho dos vícios, das drogas, que eles possam ser envolvidos, Senhor, pela Tua luz, que os nossos queridos mensageiros, que o nosso querido irmão Antônio Carlos, que trabalham com esses irmãos, possam envolvê-los a cada um. Nosso irmão Jerônimo Mendonça, com sua luz, envolva esses irmãos, envolva vossas mães, vossos pais, vossos parentes, fortalecendo e trazendo um lenitivo para que possam seguir avante, sem desistir jamais. Apesar de todas as dificuldades, as condições, jamais desistam, jamais joguem a toalha e continuem lutando. Faça a sua parte, com certeza o Pai está ao lado de cada um, sustentando nessas dificuldades, dando força e dando coragem. Aos nossos irmãos, Senhor Jesus, que se encontram nos seus lares, passando por essa prova tão grande das doenças cancerígenas, que esses irmãos, seja onde for o órgão que está sendo atacado, o órgão que está infectado, onde estão os nódulos, os tumores linfáticos, as metástases, que nesse instante, Senhor Jesus, possa ser desintegrado, possa ser, Senhor Jesus, pelas cirurgias espirituais, retirar todos esses nódulos, tumores, pelo qual nossos irmãos estão passando. Que possa essa cura, Senhor Jesus, ser efetivada primeiramente no corpo espiritual dos nossos irmãos, porque nós sabemos que toda doença, a causa verdadeira é no corpo espiritual, pelos nossos deslizes, pelo nosso caminhar, pela nossa maneira, pelas nossas ações, que adquirimos essas doenças no nosso perispírito, em reencarnações passadas, muitas vezes dessa própria reencarnação, pelos nossos atos, pela nossa
pelo nosso orgulho, nosso egoísmo, por andarmos tão longe dos compromissos assumidos perante a pátria espiritual, pela nossa ambição de tudo querer, de tudo aproveitar, esquecendo-se completamente de Deus e de Jesus. Então, muitas vezes, essas doenças, elas vêm como um chamamento, ela vem como um aviso, ela vem como um alerta, para que nós possamos, através desse chamamento, seja qual for, voltarmos os olhos para Deus, para Jesus, e lembrarmos que nós não reencarnamos nesse planeta, que nós não reencarnamos nessa bendita terra, nosso planeta azul, para desfrutarmos somente das comodidades, dos divertimentos, da irresponsabilidade, querendo somente viver os prazeres materiais, esquecendo-se completamente de Jesus, esquecendo-se completamente que aqui nós estamos para evoluirmos, para lapidar nossos espíritos, para através das provas e expiações resgatar os débitos de um passado. E muitas vezes esses débitos vêm em formas de doenças em determinadas épocas de nossa vida. E muitas vezes essa doença se manifesta de uma forma leve, como chamamento. E quando sentimos essa doença, quando sentimos essa dor, esse sofrimento, nós nos lembramos de Deus. Nós nos lembramos de Jesus. Quando recebemos o diagnóstico de um clínico, de um médico material, que nos disse que tudo que a medicina terrena pudesse fazer já foi feito, e que agora estavas na mão de Deus. E muitas vezes desesperamos, andamos de lado em lado, de um lugar para o outro, e a nossa doença, e a doença continua progredindo rapidamente. Até que chega um dia, com tanta dor e sofrimento, o mestre coloca no caminho dessas pessoas uma alma querida, e que muito sutilmente diz a ele: se você pensou em Jesus, você se lembrou de Jesus, que curava os leprosos, os cegos, os paralíticos, você lembrou do mestre? Há quanto tempo você não frequenta uma igreja, um tempo de oração? Há quanto tempo você não ora, não reza? Há quanto tempo você, com essas dores e sofrimento, você parou um pouquinho para pensar que tudo isso que você está passando, meu irmão, são as consequências dos seus atos praticados? De que te valeu tudo isso? Havia moeda de juntar bens e bens materiais, de querer somente viver e desfrutar, especiando o seu próximo, não estender as mãos aos necessitados, ajuntando a moeda e bens, sendo que nada daqui você vai levar, tudo que você tem, que é material, vai ficar, você somente vai levar o bem que você fez, o bem que deixou de fazer, ou o mal que você praticou, somente isso. A nossa passagem para a pátria espiritual na verdadeira vida é somente uma mudança de sintonia, uma mudança de faixa vibratória. Você vai voltar para a verdadeira vida espiritual da maneira que você estava vivendo aqui como encarnado. Não tem mistério, não tem mágica. Você vai desencarnar e levar aquilo que você é. A sua intelectualidade, a sua moral, os seus conhecimentos, só vai levar isso. Se você andou no bem, se você fez a caridade, se você auxiliou seu próximo, se você estendeu as mãos, sem ver a quem, como nos disse o nosso Senhor Jesus Cristo, com certeza você será recepcionado pelos Espíritos benfeitores, em nome de Jesus, pela caridade e pelo auxílio. Mas se você, meu irmão, sinto muito dizer,
Só andou pensando em bens materiais, em desfrutar. Jamais você estendeu as mãos para auxiliar o seu próximo. Jamais você perdoou. Você jamais fez a caridade àqueles que precisam. Principalmente dentro do seu lar, aonde nós fazemos a verdadeira caridade. Porque a caridade começa dentro do seu lar, com seus semelhantes, com a sua companheira ou companheiro, com seus filhos, com o meio onde você vive. Ali é a verdadeira caridade. Para depois você ir fazer a caridade fora do seu lar. Porque de nada adianta você abandonar o seu lar, abandonar as suas coisas, os seus compromissos, colocando somente as coisas materiais. E o carinho, o amor, você deixar de lado, achando que é o suficiente, e vai ser o filantrópico, ajudar as grandes causas, ajudar aqueles que precisam, falando no alto-falante, assumir na frente de tudo, se expondo para adquirir louros e reconhecimento da população, como diversos políticos e pessoas que assim o fazem. E quando voltaram para o espiritual, Jesus disse, você fala, mas eu fiz a caridade, eu ajudei. Não, meu irmão. A caridade que você fez, os louros você já recebeu, porque você fez para mostrar para os outros. E não fez como Jesus disse, que a mão direita não saiba o que faz a mão esquerda. Você fora era um gentleman, era carinhoso, era educado, era prestativo para os estranhos, para outras pessoas. Mas para o seu lar você era um tirano doméstico, aonde você era totalmente odiado, porque você só massacrava, você só judiava, e fora, quem não te conhecesse achava que você era realmente o exemplo de pai de amor e de carinho. Então, desse satisfeito por poder ser recebido ainda e ter a assistência que vai ter. Então, meus irmãos, que nós possamos pensar que a caridade começa dentro do nosso lar, com o seu semelhante, com seus filhos, com o vizinho da direita ou da esquerda, com aqueles que estão a caminho com você. E que nós possamos nesse instante, cada um dos nossos irmãos, nos seus lares, coloquem sua mão direita sobre o local aonde está a doença, aonde dói. Se for todo o seu corpo, coloque sua mão direita sobre o seu coração e com muita humildade e simplicidade, nós vamos rogar nesse instante a nosso Senhor Jesus Cristo, que através do Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, possa promover as cirurgias espirituais no órgão afetado dos nossos irmãos, extirpando todos os nódulos linfáticos, todos os tumores malignos, todas as doenças e desarranjos que se encontram no corpo espiritual dos nossos irmãos. Que nesse instante, todas as células espirituais dos nossos irmãos possam, todos os centros de força, receber essas energias de cura, recebendo o equilíbrio, a harmonia, dando um novo direcionamento às células espirituais, e que esse mesmo equilíbrio e harmonia possa ser materializado no corpo físico dos nossos irmãos, aonde se encontra a consequência da doença localizada no seu perispírito, e que ele possa, Senhor Jesus, receber a cura através da cirurgia espiritual nesse instante, que possa, com muita humildade, o nosso querido benfeitor espiritual, o médico dos pobres necessitados, Dr. Bezerra de Menezes, fazer as cirurgias espirituais necessárias para cada um desses nossos irmãos, Senhor. Que a misericórdia divina se faça nesse instante. Que você possa nesse instante, meu irmão, com muita humildade e fé, suplicar a misericórdia divina a Deus, a Jesus, o médico dos médicos, nosso irmão maior, para que você receba o lenitivo, o amparo para as suas angústias, as suas dores, as suas aflições, as interferências psíquicas, as interferências através de processos obsessivos, possam ser nesse instante todos extirpados, Senhor Jesus,
e que porventura tiver algum irmão que não querem a luz, nem querem o progresso, envolvendo algum desses irmãos, que eles possam ser conduzidos para as colônias espirituais, locais de tratamento e amparo para os nossos irmãos. E que nesse instante, Dr. Bezerra de Menezes, querido irmão, olhar por esses irmãos, traga eles, em nome de Jesus, meu irmão, a cirurgia espiritual para fazer as correções necessárias, para que esses irmãos, imbuídos de muita fé, de muita confiança, de muita esperança, possam dar continuidade à sua jornada terrena, lapidando seus espíritos, que eles possam, Senhor Jesus, terem a paciência, a resignação, a aceitação, porque todos nós passamos por dificuldades que são necessárias para a cura do nosso corpo tão doente, o nosso corpo espiritual. Então, meus irmãos, nesse momento divino, de muita luz, de muita paz, em que os nossos queridos mestres espirituais já começam a se retirar, já feitos as cirurgias espirituais que cada um precisava, deixando nos lados do nosso irmão muita paz, muita harmonia, muita fé, muita esperança, e que vocês continuem confiando em Jesus, continuem se abastecendo da fé, aquela fé inabalável que remove montanhas, que move montanhas, que vocês possam se lembrar que Jesus, o médico dos médicos, o nosso irmão maior, nos disse que para ele não existe doença incurável. Então que você nesse instante, com esta fé, com esta humildade, possa receber esses eflúvios de luz, de paz, de harmonia, e que essa paz e harmonia permaneçam no seu lar, permaneçam em cada um dos nossos irmãos, encarnados, desencarnados, nossos irmãos aqui presentes, e que nós possamos, Senhor, sairmos daqui fortalecidos, confiantes nos seus desígnios, por sabermos que cada um segundo a sua obra, que todos nós, apesar das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, estamos sendo auxiliados e amparados por Jesus. Então vamos ter paciência, vamos ter fé, vamos ter confiança e muita esperança, meus irmãos, porque dias melhores virão, porque após a tempestade vem a bonança, vem a calmaria, e essa calmaria adentrará o seu lar, todo o seu eu, e você vai sentir esses eflúvios de força e de coragem, de confiança, e pegue firme na mão de Jesus quando estiver desesperado, triste, melancólico. Pegue na mão de Jesus, converse com Ele, abra seu coração, porque Jesus nos escuta, meus irmãos. Jesus sempre está ao nosso lado. A oração é o nosso canal de comunicação com as altas esferas espirituais, com o nosso Senhor Jesus Cristo, com nossa Mãe Santíssima, para que nós possamos seguir em frente. Muita paz e muita luz. Que assim seja, Senhor.